Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta sincera e talvez até desconfortável. E se a sua fé não for tão verdadeira quanto você pensa que é? Já parou para considerar isso seriamente? Porque a gente costuma ter medo de muita coisa na vida cristã. Cair em pecado, se afastar de Deus, esfriar espiritualmente. Mas quase ninguém para pensar no perigo de estar em engano e nem perceber. E esse talvez seja um dos negócios mais assustadores de todos, porque o auto-engano não se apresenta como engano. Ele se veste de fé. A pessoa ora, conhece versículos, acompanha pregações, frequenta a igreja, fala de Jesus, talvez até se emociona ouvindo louvor, e tudo isso pode dar uma sensação de que está tudo certo entre ela e Deus. Só que sentir essa segurança e realmente estar em comunhão com Deus são coisas diferentes. E eu sei que esse tipo de assunto parece pesado, mas fica comigo até o final, porque isso aqui não é para te jogar em condenação, é para te levar a examinar o coração. Porque olha que sério, Jesus alertou mais sobre gente enganada religiosamente do que sobre pecadores escancarados. Isso é muito forte, porque o pecador que sabe que está longe, pelo menos sabe que precisa voltar. Agora o cara que acha que está perto, sem estar, esse corre um perigo enorme. E aí eu lembro daquela palavra de Jesus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Cara, isso dá um tremor. Porque ele não estava falando de ateu, nem de gente que odeia Deus. Ele estava falando de gente religiosa, gente que conhecia a verdade. E é aí que entra a pergunta desconfortável desse vídeo. Será que conhecer a verdade é a mesma coisa que viver a verdade? Porque muitos conhecem a palavra, mas não praticam. Muitos ouvem sobre obediência, mas vivem só no discurso. Muitos têm uma fé de aparência, mas nunca passaram por transformação real. E talvez, sem perceber, esse seja o erro que muita gente hoje está cometendo. Não por maldade, mas por engano. E meu objetivo aqui não é acusar ninguém, é trazer um alerta que talvez pouca gente tenha coragem de fazer. Porque antes da cura vem o diagnóstico. E talvez Deus tenha trazido você nesse vídeo justamente para isso, para te examinar. E aqui tem uma confusão que muita gente faz sem perceber, que é achar que conhecer a verdade é o mesmo que obedecer à verdade. Mas não é. Meu irmão, você pode ouvir pregação por anos e continuar não obedecendo. Pode saber o que a Bíblia fala sobre perdão e ainda guardar mágoa. Pode conhecer versículos sobre santidade e continuar negociando pecado em secreto. Pode até falar sobre entrega para Deus e nunca ter realmente se rendido. E o mais perigoso é que isso pode parecer completamente normal, porque hoje muita gente mede vida espiritual por informação. Se sabe doutrina, se acompanha pregação, se entende certos assuntos bíblicos, já conclui que está maduro espiritualmente. Só que conhecimento não é transformação. Tiago fala disso de um jeito muito forte quando diz para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. E essa palavra pesa, enganando. Ele não trata isso como um detalhe pequeno, mas como um risco real. Porque dá sim para alguém passar anos ouvindo a verdade e nunca deixar essa verdade moldar a própria vida. E talvez a pergunta sincera aqui seja essa: sua fé tem produzido obediência ou só informação? Porque ouvir sobre Cristo não é o mesmo que seguir Cristo. Admirar Jesus não é o mesmo que obedecer Jesus. Tem gente que ama conteúdos cristãos, ama discutir as coisas de Deus, ama ouvir mensagens profundas, mas quando a palavra toca uma área que exige renúncia, resistência aparece. E aí está o problema. Porque fé verdadeira mexe em comportamento, mexe em escolhas, mexe em prioridades. Ela não fica só no campo das ideias, ela invade a vida. E por isso Jesus disse algo assustador: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso não foi dito para incrédulos, foi dito para gente religiosa, gente que chamava Jesus de Senhor. Isso deveria nos fazer parar, porque a questão não é apenas se você crê em Jesus, mas se essa fé tem produzido obediência real. Se a palavra só passa pelo ouvido e nunca atravessa o coração, alguma coisa está errada. E talvez muita gente esteja confundindo proximidade com Deus com familiaridade com coisas espirituais, e essas duas coisas não são a mesma coisa. Tem uma passagem que sempre me causa um certo peso quando eu leio, porque ela não deixa espaço para muita suavização. Tiago diz que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E repara na força da palavra, morta. Ele não diz fraca, ele não diz incompleta, ele não diz que está em processo, ele chama de morta. E isso obriga a gente a pensar no que significa ter uma fé viva de verdade. Porque hoje
Muita gente entende fé apenas como acreditar em Deus, mas a própria Bíblia quebra essa ideia quando diz que até os demônios creem e tremem. Então, simplesmente acreditar que Deus existe não é o centro da questão. O ponto é, que tipo de fé existe em você? Uma fé que transforma ou uma fé que só concorda intelectualmente? Porque fé viva mexe na vida. Ela produz fruto, ela confronta hábitos, ela incomoda áreas que antes você protegia. Ela vai moldando desejos, prioridades e escolhas. Não de forma perfeita, porque ninguém aqui está falando de perfeição, mas de evidência, de vida. E talvez aqui esteja uma das ilusões mais perigosas. Tem gente que possui uma fé cultural, herdou linguagem cristã, costumes cristãos, ambiente cristão, mas nunca realmente passou por rendição, sabe falar as coisas certas, sabe como um cristão deveria soar, mas isso nunca desceu do discurso para a prática. E o perigo disso é que parece suficiente. Essa é a parte assustadora do auto-engano espiritual, porque uma fé morta pode parecer viva por fora, pode ter aparência de devoção, pode ter rotina religiosa, pode ter até emoção em momentos espirituais, mas não necessariamente há transformação ali. E eu acho que Paulo entendeu isso tão profundamente que escreveu algo muito sério para a igreja, e não para pagãos, quando disse para examinarem a si mesmos para ver se estão na fé. Isso é muito forte, porque se um apóstolo manda a própria igreja se examinar, então autoexame não é paranoia, é maturidade. E talvez a pergunta certa não seja eu tenho fé, mas minha fé está produzindo vida? Porque se a sua fé não te chama para arrependimento, se ela nunca te confronta, se ela nunca te leva a obedecer, quando obedecer custa... Então, talvez a questão não seja intensidade espiritual, mas natureza espiritual. E isso merece ser encarado com seriedade, porque uma fé viva tropeça, mas volta, cai, mas se arrepende, luta, persevera. Já uma fé só aparente pode conviver anos com a ilusão de que está tudo bem. E é justamente por isso que esse tema é tão importante. Tem uma coisa nos evangelhos que, se a gente lê com honestidade, desconcerta. Jesus muitas vezes foi manso com pecadores quebrados, mas duro com religiosos convencidos. E isso deveria nos fazer pensar muito, porque, intuitivamente, a gente imagina que o maior confronto de Cristo seria com quem vivia em pecado escancarado. Só que várias vezes foi o contrário. As palavras mais severas dele foram dirigidas a gente que conhecia a Escritura, jejuava, orava, frequentava o templo e ainda assim estava em engano. Quando Jesus chama alguns de sepulcros caiados, aquilo não é só uma crítica moral, é um diagnóstico espiritual. Bonito por fora, morto por dentro, aparência de pureza, ausência de vida. E por que ele batia tanto nessa tecla? Porque religiosidade externa pode esconder um coração nunca rendido. Esse é um ponto delicado, porque a gente tende a achar que o maior perigo é o pecado visível. Mas muitas vezes o perigo mais profundo é o orgulho espiritual, porque ele convence a pessoa de que já está bem, e quem acha que já está bem dificilmente busca cura. Os fariseus não eram condenados por falta de conhecimento bíblico. O problema era conhecer a verdade e resistir a ela. E isso é assustadoramente atual, porque ainda hoje alguém pode estudar teologia, defender doutrina correta, discernir erros de outros e continuar não sendo transformado por aquilo que professa. Você percebe como isso é sério? Dá para falar de cruz e não carregar cruz. Dá para admirar Jesus e eu não segui-lo. Dá para viver cercado de linguagem cristã e ainda assim não ter uma vida realmente submetida a Cristo. E talvez por isso esse tema mexe tanto, porque ele não confronta só os outros. Ele confronta todo mundo que se diz cristão. E aqui vale uma distinção importante. Jesus não confrontava para humilhar, mas para despertar. O objetivo nunca foi esmagar o quebrantado, mas arrancar falsas seguranças de quem se escondia atrás da religião. Porque uma coisa é lutar contra pecados com sinceridade diante de Deus. Outra é usar práticas espirituais como disfarce para nunca encarar o próprio coração. E eu acho que muita gente hoje confunde atividade religiosa com intimidade com Deus, mas não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ser muito ativa e ainda estar espiritualmente seca. Talvez por isso esse exame é necessário, porque a pergunta não é só se você tem práticas cristãs, é se Cristo de fato governa a sua vida. E isso é bem mais profundo. Agora talvez venha a parte mais delicada do vídeo, porque é aqui que a gente sai do campo das ideias e começa a olhar para sinais concretos. Porque quando se fala em uma fé falsa, muita gente imagina algo extremo, como heresia aberta, abandono completo da fé ou escândalos enormes. Mas o mais perigoso geralmente não é o óbvio,
é o sutil. Um dos primeiros sinais pode ser esse. Você gosta de ouvir verdades que confrontam os outros, mas se fecha quando a verdade confronta você. Isso é mais comum do que parece. A pessoa ama mensagens fortes sobre pecado, santidade, mundo, apostasia, desde que a ferida seja a do próximo. Mas quando a palavra toca orgulho, vaidade, áreas ocultas do coração, logo surgem justificativas. E isso revela algo. Outro sinal é medir a própria vida espiritual por práticas externas. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Tudo isso é importante, claro, mas a pergunta é, isso está produzindo fruto? Porque disciplina espiritual, sem transformação, pode virar só rotina religiosa. E isso Jesus confrontou diretamente. Um outro sinal delicado é quando o pecado virou convivência e não guerra. Todo cristão luta. Ninguém está falando de perfeição, mas há diferença entre cair lutando e se acomodar. Quando a consciência vai ficando menos sensível, quando o pecado já não gera tristeza, quando a pessoa aprende a conviver em paz com aquilo que deveria combater, isso é sério. Tem também um sinal muito moderno, e talvez pouca gente perceba. Quando a sua fé serve mais para te consolar do que para te confrontar, você busca só mensagens que aliviam, que animam, que prometem vitória, mas evita tudo que fala de arrependimento, cruz, obediência e renúncia. Só que o evangelho não é só conforto, ele também corrige. E talvez um dos sinais mais perigosos seja confiar mais numa experiência passada do que numa caminhada presente. Muita gente pensa, um dia aceitei Jesus, um dia vivi algo com Deus e repousa toda a segurança nisso, mas não examina como está vivendo hoje. Só que Jesus falou de árvores conhecidas por frutos, não por decisões antigas. Esses sinais não são para gerar paranoia, mas exame, porque a ideia aqui não é você ouvir isso e sair desesperado, é sair honesto diante de Deus. E talvez se algum desses pontos te incomodou, isso não seja condenação, pode ser misericórdia, porque muitas vezes Deus expõe para curar. Agora tem um cuidado importante aqui, porque alguém pode ouvir tudo isso e cair em outro erro, achar que o objetivo desse tipo de mensagem é gerar medo sem saída. E não é, porque existe uma diferença enorme entre convicção e condenação. Convicção vem de Deus para trazer arrependimento. Condenação paralisa e empurra para desespero. Se esse vídeo te confronta e você sente o coração sendo examinado, isso por si só já diz algo importante. Uma fé falsa normalmente não quer ser examinada, ela se defende, se endurece, se irrita com confronto. Já uma fé viva, mesmo imperfeita, treme diante da verdade. E isso é sinal de vida, porque talvez você esteja pensando, mas eu vejo falhas em mim. Claro que vê, todos vemos. A questão nunca foi a ausência de falhas, a questão é direção do coração. Você está em guerra contra o pecado ou em paz com ele? Você tropeça e volta para Deus ou usa a graça como desculpa para permanecer do mesmo jeito? Isso revela muito. Pedro negou Jesus. Davi caiu feio. Tomé duvidou. Mas em todos havia algo em comum, quebrantamento. E isso faz toda a diferença, porque a marca do salvo não é perfeição moral, mas arrependimento real. E isso é libertador, porque desmonta a ideia de que fé verdadeira é a fé do impecável. Não. Fé verdadeira é a fé do dependente, de quem sabe que sem a graça não se sustenta. Paulo manda examinar a si mesmo não para produzir paranoia espiritual, mas lucidez, honestidade, maturidade. É aquela oração sincera: Senhor, mostra em mim o que precisa ser corrigido. Isso não é insegurança, isso é humildade, porque o objetivo do exame não é destruir segurança verdadeira, mas arrancar segurança falsa. E isso é amor, porque pensa comigo, pior do que descobrir que há áreas do coração precisando de arrependimento seria nunca descobrir. Então, se esse vídeo está mexendo com você, não fuja disso. Leva isso para a oração, porque talvez Deus esteja usando esse desconforto não para te condenar, mas para te purificar. E tem uma diferença enorme entre uma fé provada e uma fé falsa. Uma está sendo refinada, a outra está sendo desmascarada. E são coisas muito diferentes. Talvez uma das maiores confusões na vida cristã seja pensar que arrependimento é sentir culpa, mas culpa sozinha não transforma ninguém. Tem gente que se emociona, se sente mal pelo pecado, promete mudar e continua presa nos mesmos padrões, porque arrependimento bíblico é mais profundo que remorso. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento, os dois choraram, mas só um voltou. Isso é forte, porque arrependimento não é só tristeza pelo erro, é mudança de direção. É quando a verdade de Deus não apenas te toca, mas começa a reorientar a sua vida. E isso custa,
porque envolve abrir mão de pecados que você vinha justificando, envolve mexer em áreas que você protegia, envolve renúncia. E talvez seja por isso que tanta gente gosta da ideia de Jesus, mas foge do senhorio de Jesus, porque admirar Cristo é uma coisa, se submeter a Cristo é outra. E o Evangelho nunca foi um convite para admiração distante. Foi um chamado para seguir, tomar a cruz, negar-se a si mesmo. E isso é muito mais radical do que muitas vezes a gente foi ensinado, porque hoje é possível alguém ter uma espiritualidade inteira construída em volta de conteúdo cristão, ambientes cristãos, linguagem cristã e ainda assim nunca ter realmente atravessado a porta da rendição. Está perto do Evangelho, mas não rendido ao Evangelho. E talvez esse seja o ponto em que Deus quer tocar aqui, porque arrependimento não começa quando você se conserta, começa quando você para de se defender, quando para de suavizar pecado, quando chama pecado pelo nome, quando deixa de negociar com aquilo que Deus está confrontando. E isso não é perda, isso é libertação, porque tudo aquilo que não morre em nós tende a nos dominar, e por isso seguir Cristo custa, mas cura, fere, mas cura, quebra, mas restaura. E talvez, se esse vídeo está te levando a esse exame, isso não seja um peso para te esmagar, talvez seja graça te chamando de volta, porque Cristo não chamou pessoas perfeitas, chamou pecadores arrependidos, e essa porta continua aberta. No fim das contas, a pergunta não é se você se considera cristão, não é se você frequenta a igreja, conhece doutrina ou já teve experiências espirituais. A pergunta é mais profunda do que isso. Sua fé é viva? Porque existe uma diferença enorme entre uma fé que apenas tranquiliza a consciência e uma fé que realmente transformou o coração. Uma pode parecer suficiente por muito tempo, a outra persevera. E talvez esse vídeo tenha sido desconfortável, exatamente porque tocou numa área que normalmente a gente evita examinar. Mas honestamente, pior do que ser confrontado é permanecer enganado. Pior do que uma ferida aberta é uma doença escondida. E se existe a possibilidade de auto-engano espiritual, então talvez o maior ato de misericórdia de Deus seja justamente expor isso. Mesmo que doa, principalmente se doa, porque Cristo nunca confrontou para destruir, mas para salvar. Ele abalava falsas seguranças para oferecer segurança verdadeira. E talvez hoje o chamado não seja simplesmente melhore sua vida cristã. Talvez o chamado seja voltar ao Evangelho com seriedade, voltar ao temor, voltar à obediência. Ou talvez, para alguns, se render de verdade pela primeira vez. Porque fé verdadeira não é perfeição moral. É uma vida que, apesar das quedas, continua se curvando diante de Cristo, continua se arrependendo, continua permanecendo. Essa é a marca. E se enquanto ouvia isso, você sentiu o coração sendo examinado, não ignore isso. Ore sobre isso. Leve isso diante do Senhor. Peça para Deus revelar o que precisa ser quebrado e o que precisa ser restaurado. Porque uma fé provada não é uma fé perdida. Muitas vezes é uma fé purificada. E talvez esse vídeo ele não tenha sido um alerta para condenação, mas um convite para sair do engano e entrar na verdade. E isso pode começar hoje. Se essa mensagem te edificou e te confrontou, considere se inscrever no canal para fortalecer esse trabalho e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E se você sentiu que esse vídeo pode despertar alguém, compartilha com um amigo ou irmão na fé. Às vezes Deus usa uma mensagem simples para alcançar um coração. E eu também quero te perguntar uma coisa. Você sente que sua fé tem sido viva ou apenas familiar? Se quiser, me responde nos comentários. Eu vou ler. Fica com Deus e estamos juntos com Cristo.